Saudações cidadãos do mundo. Permita-me me apresentar como Anonymous News, e hoje venho compartilhar uma informação dada da fanpage Anonymous Brasil e pedir alguns minutos de sua atenção para conhecer parte de nossa história através do fundador da estrutura, da criação da page, ameaças, pedir e não obter proteção policial, do ciberativismo aos novos desafios do empreendedorismo, loja virtual, livro, entre outras mudanças. Em 2012, eu, Fabrício Ferreira, quis lutar para deixar de ser escravo do vício no crack. Aproveitei também para ajudar o Brasil para deixar de ser escravo do governo corrupto. Precisei mudar definitivamente minha vida, ficar em casa e criar Anonymous B4 no dia 18 de julho de 2012 foram parte deste processo. Quando tudo parecia estar perdido, fechado, desencaminhado ou sem jeito, na verdade foram os caminhos que levaram à mudança da minha vida. Depois de algumas recaídas, eu elaborei uma agenda de mudança para minha vida, assim como para Anonymous B4. Aos olhos de muitas pessoas que me conheceram, meu caso era quase irrecuperável, mas hoje muitas destas mesmas pessoas dizem: se ele parou, qualquer um parar. Foi extremo mesmo. Foram mais de 10 anos, algumas internações em clínicas de recuperação, e não querendo me submeter mais a isso, resolvi simplesmente ficar em casa. Logo após ter decidido isto, tive um sério problema de saúde no qual fiquei internado em um hospital público por quase um mês, apenas para poder fazer exames para tentarem descobrir o que era. Depender de diagnóstico do SUS, sabem como é. Não queria e nem podia ir para a rua, então ficar em casa fez parte da minha agenda de mudança. E para ocupar meu tempo, minha mãe comprou um computador, esses de queimão de R$ 599, no qual eu escrevia alguns textos. Pouco tempo depois colocamos internet 3G, a franquia acabava em poucos dias, e vi a necessidade inexorável de mudar o Brasil. Depois de algumas análises, encontrei no Facebook, através das ferramentas que oferecia e a quantidade de pessoas nele, uma excelente, a melhor e talvez a única oportunidade de balancear o sistema. Havia e ainda há, para aqueles que souberem se utilizar do que já está pronto, um espaço disponível que possibilita juntar pessoas em prol de causas que forem apresentadas. E isto foi literalmente a única coisa que tive, uma proposta que fez história. E o que eu escrevia passou a alcançar e influenciar muitas pessoas. Sim, pode parecer loucura, mas este e vários outros detalhes estão na base da Anonymous B4. Alguns meses depois, quando eu estava querendo largar tudo da página, sem energia, sem conseguir colocar em prática todas as ideias que eu havia imaginado, eu reencontrei minha mulher Cristiane Ferreira no Facebook, após eu ter pedido na página se alguém podia legendar um vídeo. Ela foi uma das primeiras a responder, mesmo sem saber legendar, aprendeu nesses tutoriais do YouTube, respondeu que poderia fazer, que queria ajudar, e logo começamos a conversar. Foram 2 meses longos no chat do Facebook, ligações, entre produções de imagens, vídeos, traduções de texto, legendas, procura de notícias, produção de conteúdo em geral da internet para a internet, conteúdos de pedidos de divulgação, seja na linha tempo, por mensagem ou comentários na página. Foram meses que pareceram séculos, estar longe um do outro, de sentir saudade de quem nunca se viu. De outras épocas. Até que em janeiro de 2013 nos encontramos pessoalmente. Em março me mudei para Santos, a cidade dela, e nos casamos em 2014. E pessoalmente demos um salto na comunicação da Anonymous B4. Não era preciso mais ficar digitando e enviando através da internet, pois tratávamos de tudo pessoalmente. Ela já sabia da minha condição de enclausuramento, conversamos, e logicamente ela apoiou a minha situação. Com 11 meses de criação, presenciei como ninguém a Anonymous B4 atingir 1 milhão de likes, 150 mil likes em um só dia, no auge dos protestos de 2013, se tornando uma das maiores páginas do Facebook na história, até aquele presente momento, nos maiores protestos ocorridos no Brasil até então. Se tornando uma referência, uma marca, uma verdadeira estrutura em prol de um mundo mais justo e melhor para todos os seres, conforme planejado um ano antes por mim e desacreditado por muitos.
Mas não por quem acreditou na proposta criada e depositou sua confiança através do curtir, comentar, compartilhar, através do apoio ao que propomos. Muitos nos perguntam por que em 2013 deixamos de dar apoio aos protestos, afinal de contas nós estávamos desde 2012 lutando por mudanças, mas nós não queríamos que acontecesse como os países do Oriente Médio, na Primavera Árabe, Guerra Civil, cancelamento da Copa FIFA 2014 ou intervenção militar externa ou interna. Foi através das forças de internet, unidas em prol de objetivos semelhantes, que tudo aconteceu. Eu não teria feito nada se pessoas, que até hoje não sei quem são e jamais saberei de tantas que foram, não tivessem se unido na proposta de mudança verdadeira, sem manipulação nem patifarias. Sempre contra a corrupção, injustiças de um modo geral, contra a pedofilia. Como não podiam me chamar de corrupto ou me ligar a qualquer partido que seja, me ameaçavam de diversas formas, entre elas expor meus dados pessoais. Este foi um dos motivos por que expus meu perfil. Aliás, não recebemos nada, não temos patrocínio, nem nenhuma propaganda, acumulamos muitas dívidas. A Anonymous B4 consumiu 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas muito mais poderia ter sido feito se houvesse suporte. Sempre houve milhares de ideias para compartilhar mais informação. Não há dinheiro no mundo que pague o que passei aqui, nada paga o tempo, energia dedicados à produção de conteúdo para a internet, sem contar desgastes em decorrência das publicações, mensagens, em qualquer local de venda. Com dinheiro, podemos comprar produtos, serviços, mas nestes mesmos lugares, em nenhuma prateleira está disponível o tempo que dedicamos e o que fizemos desde então em prol da internet. Arroz, feijão, está lá, mas o tempo não, jamais vai voltar. É a commodity mais preciosa do universo. E nada pagaria também as reações causadas em virtude do que ocorreu, pois diferentemente do que acontece em muitos meios, aqui existe um alto grau de boicote, retaliação, proibição de mencionar Anonymous B4 em específico, é profundo. Fui perseguido por ser contra o governo que era vigente, assim como também por minhas crenças religiosas, mesmo nunca tendo postado algo relativo a isso na página. Em decorrência das atividades desempenhadas na Anonymous B4 desde sua fundação, depois de várias ameaças, tentativas de chantagens, ataques, grupos destacados para uma guerra virtual contra mim e logicamente ameaças de morte contra mim e minha esposa, no final de 2015 resolvemos pedir proteção policial, apesar de 2 pontos que falaremos logo mais. Pessoalmente fomos em uma CIA da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal e PSDB Santos. Da Prefeitura de Santos o recado foi dado na sede do PSDB da mesma cidade. É importante frisar alguns dos últimos acontecimentos na cidade. Um serial killer que está foragido, um estudante, um delegado e um policial assassinados em supostos assaltos, que podem ou não ser esclarecidos. Mesmo a cidade sendo extremamente monitorada através de câmeras, enfim, isto não evita de fato algum crime, muito menos traz a vida de volta de quem é assassinado. Cada instituição nos negou proteção policial, cada uma de uma forma diferente. Na PMSP fomos bem atendidos pelo policial militar, mas ele infelizmente não pode fazer nada devido a PM estar praticamente anulada, coisa que nem sabíamos na verdade. Nos foi explicado que fazem apenas os crimes/acidentes de trânsito e que poderiam agir apenas depois de algum tipo de crime ocorrer. Poderíamos ligar a qualquer hora que eles viriam, mas que neste caso apenas isso para nos proteger. E nos recomendou ir também à Polícia Civil e PF para contar a história. Sim, nos apresentamos como Fabrício e Cristiane da Anonymous B4, coisa que não havíamos feito desde então. Na verdade, tentamos ocultar das mais diferentes formas para preservar nossas vidas, um meio de nos proteger. Continuando, na PC nada pode ser feito também, pois ainda não havia crime ocorrido. Na PF, não houve interesse. O agente nos disse que a União não se interessaria por nosso caso, pois não temos nada para eles. E não temos mesmo, seja para a União ou qualquer outro meio.
Sempre trabalhamos em cima das informações que são divulgadas ao público, transformando e expondo aquilo que antes ficava oculto das pessoas. Nunca tivemos informações internas ou privilegiadas, quem nos conhece sabe. Que isto fique claro. No PSDB Santos, partido do prefeito da cidade, contamos também a mesma história e tanto o PSDB quanto a prefeitura de Santos negaram. Esta última recomendou que procurássemos a polícia, mesmo a gente tendo adiantado que isto já havia sido feito. Fazemos questão de explicar nossa situação por alguns motivos, entre eles minha própria consciência de dar explicação sobre o que está acontecendo conosco, assim como o que passamos, e logicamente tentando avisar para evitar qualquer atentado. Sobre os dois detalhes que citamos antes, vamos explicar. Sabíamos que no fundo nos seria negado, por diferentes motivos e isto já era esperado. Fomos mesmo fazer a nossa parte de cidadãos, avisando as autoridades da cidade pessoalmente, sobre quem a gente era, o que tínhamos feito nos últimos anos, e que na intenção de diminuir as chances de atentados contra nossas vidas resolvemos pedir proteção policial. Suportei milhares de situações para chegar até aquele momento, acredite, foram muitas mesmo, mas em todas elas foram superadas, independente de qualquer coisa. Mas o que mais pesou mesmo desta atitude, o que mais pesou foi o fato de que eu, após tudo o que fiz, que na sua base foi cobrar retorno dos impostos das pessoas para as pessoas, conforme é dito na Constituição que deve ser, jamais pensei que um dia eu fosse atrás de, na minha visão, lesar os cofres públicos, dando defesa, pois sei que serviços de proteção policial através do governo são bancados pelos impostos das pessoas e muito caros de se manter. Com a agravante que no Brasil pessoas morrem por motivos que em outros países não acontecem, devido a vários fatores. Faltam hospitais, estruturas, dinheiro, remédios, coisas simples para as pessoas, mas políticos têm plano de saúde ilimitado. Ainda mais num país que é extremamente burocrático, para não dizer impossível, por dificultação do governo e altos impostos, ter alguma proteção pessoal, como colete à prova de balas, porte de arma, carro blindado. Quem está avisado não pode esperar, mas na verdade, mesmo não estando avisado, a verdade é que em um referendo no Brasil foi decidido que a população tem sim o direito de se defender com arma de fogo, mas o governo à força proibiu isso. Hoje, estatisticamente, vemos crescer o número de crimes contra as pessoas de um modo geral. Muitos acontecem pelo governo ter retirado o direito de defesa. Enfim, não temos direito de defender a própria vida, num país onde nem mesmo o próprio dinheiro das pessoas é respeitado, com os impostos mais altos e com as piores taxas de retorno no mundo. E eu jamais planejei isto para mim, mas em nome de diminuir mesmo as chances de qualquer atentado tentei ter algum tipo de proteção. Na minha vida em especial, vivenciei isso quando meu pai, de criação, Felício Moraes dos Santos, foi assassinado em 1994. Ele era comerciante e fundador do depósito de ferro Velho Triângulo em Uberlândia, um verdadeiro império que ele construiu desde 1969, situava-se em frente à sadia da Avenida Professora Minervina Cândida de Oliveira. Mas como se não bastasse a mim e a minha mãe passarmos por esta experiência que não desejamos a ninguém, minha mãe em específico foi vítima de uma série de injustiças, manipulações e ameaças devido à herança do Felício. Minha mãe saiu do Maranhão muito nova, sozinha e de carona na década de 80, fugindo dos abusos que sofria, acreditou que Uberlândia seria um lugar para recomeçar a vida, estudar, enfim, um lugar para mudanças para ela de um modo geral. Após alguns dias na cidade, ela encontrou o Felício, que lhe ofereceu um lanche. Já fazia algum tempo que ela não se alimentava. Ele ofereceu também um emprego para ela. Após algum tempo trabalhando para ele também de relacionamento, ela teve um filho com ele em 84, o único filho de sangue dele. Ele sempre ajudou ela no que ela precisou, inclusive nunca me deixou faltar nada e sempre me educou, até que ele foi assassinado e começou uma verdadeira disputa por tudo que ele teve. Enquanto minha mãe sofria pela morte dele, ela teve que se manter firme para fazer o inventário, partilha, pagar processos trabalhistas de antigos funcionários dele e lidar com advogados. Parecia que sabiam que havia muito dinheiro e surgiram pessoas de todos os lugares atrás da minha mãe querendo uma parte. Sim, era ela que decidia tudo.
Houve diversas tentativas de exclusão da minha mãe da herança. A história é muito longa e dolorosa. Em um dia ela era dona de tudo, e em outro a área do ferro velho foi vendida no início de 2005 sem que minha mãe soubesse. O mesmo aconteceu com a casa da minha mãe, proveniente da herança do Felício, o local por onde ela morou por mais de 6 anos, onde ela tinha um comércio. Também foi vendido em 2004 sem ela saber. Quando ela chegou de viagem, seus móveis haviam sido removidos e a casa estava com os portões chumbados. Os tempos eram outros. Ela temeu pela vida dela e de seus filhos. Ela é pensionista pelo INSS dele até hoje, e agora, anos depois, decidimos tentar solucionar esta situação, pois minha mãe perdeu o medo e precisa de respostas. Hoje pedimos e espero que as autoridades, MPMG, OAB, PF, MPF, enfim, instituições responsáveis deem resposta à minha mãe, porque a justiça deixou que isto tudo acontecesse com ela e que seja reparada se julgarem que é de direito dela. Até hoje é doloroso contar, pois é necessário lembrar e vivenciar as injustiças que ocorreram. Devido ao preconceito, minha luta contra o vício no crack teve que passar despercebido na internet durante todos esses anos, mas para as pessoas que me conheceram, minha história sempre foi pública. Para mim é motivo de muita satisfação, sabendo que eu poderia ter sido apenas mais uma estatística na rua e hoje poder influenciar milhares na internet. Diversos estudos foram feitos sobre a página e seu alcance. Na minha infância, na década de 90, lembro que a mando do governo o juizado de menores apreendia quem jogava Street Fighter nos fliperamas. Em outros países era normal as pessoas terem acesso a computadores uma década antes. Nos isolaram e nos atrasaram. Hoje as pessoas têm o mundo na palma da mão. Na minha época de escola, para fazer trabalhos, pesquisas, era necessário andar longe, tentar muito e quase nada conseguir de tão difícil que era ter informação. Vi o governo gastar muito dinheiro para financiar pessoas com a intenção de tentar me combater, me derrubar e tentar tomar tudo aquilo que construí. Tudo em vão. Anonymous BR4CIL prevaleceu e não importa o que aconteça de agora em diante, fato é que desde 18 de julho de 2012 e até o presente momento 30 de 5 de 2016, nós somos um ponto de referência e credibilidade no que se diz respeito às informações repassadas e operações planejadas. Resolvi postar este texto por 4 motivos. Questão de consciência para prestar esclarecimentos a todos que acompanharam e acreditaram na Anonymous BR4CIL. Tentar ajudar pessoas que estão na situação semelhante da que eu passei, mostrando que mudar é possível, deixar de ser escravo do vício no crack, que é uma decisão totalmente pessoal e pode realmente mudar tanto sua vida quanto o mundo ao seu redor, criando sua própria realidade. Expor a causa da minha mãe, divulgando as injustiças que ocorreram e sobre termos pedido proteção devido às ameaças que sofremos. Para quem tentou nos comprar ao longo deste tempo, principalmente para defender os governos Lula e Dilma, pode ter percebido que dinheiro nenhum do mundo pagaria o que fizemos, o que passamos, supriria nossas necessidades ou substituiria nossas causas, que são muito justas por sinal. A Anonymous BR4CIL não segue nada nem ninguém, absolutamente independente de todos e todos. Não queremos nos encaixar em qualquer pensamento ideológico pré-definido de administração do gado, pensamos com nossas próprias mentes. Queremos divulgar a verdade pela verdade, a informação pela informação, pela evolução. E hoje vemos como as notícias mudaram. O que anos atrás levávamos horas para vasculhar a internet por informações, agora está estampado em todas as capas de jornais casos de corrupção e as consequências que isto ocasiona à população. A forma de se levar informação na internet foi elevada para sempre e para melhor. Como muitas pessoas devem ter percebido neste texto, sempre tive meus próprios motivos para estar aqui, fazendo o que acho certo e melhor para a mudança, ou seja, não importa quantas ameaças fizessem contra mim, eu já tinha meus motivos pessoais. E para qualquer pessoa que estiver em situação do vício semelhante à que eu tive, o que em 2012 era algo que parecia impossível, e agora em 2016 me sinto totalmente fortalecido para dizer que superei o vício no crack. Hoje eu nem lembro mais, na verdade, por pior que pode ter sido, hoje vejo como se fosse um piscar de olhos, de tanto que minha vida mudou.
Você pode criar sua própria realidade. É possível mudar. Um dia após o outro. Só por hoje. Satisfação. Parte da história e experiência da Anonymous Br4Sil, logicamente muitos outros assuntos faltaram e serão ditos com o passar do tempo, como ideias sobre startup, aplicativos, empreendedorismo de um modo geral, pois acreditamos que através destas ferramentas e meios muita coisa pode mudar. Continua. Desde 18 de julho de 2012, em prol de um mundo mais justo e melhor para todos os seres. Perfil do fundador da Anonymous Br4Sil para contato, na descrição do vídeo. Abaixo tem os links de outras publicações que nós recomendamos que você leia. Serve para deixar claro muito do que fizemos desde nossa fundação. Para reflexão. Uma edição de um jornal como o New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum poderia receber durante toda a vida na Inglaterra. Imagine quanta informação desde 2012 que já aconteceu. Este já é o nosso 5º ano de ciberativismo. Leiam a descrição para saber mais informações. Obrigado por assistir até aqui. Somos Anonymous. Não esquecemos. Nós voltaremos. Anonymous News.